Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 26 de Shevat, do ano 5783, 17 de fevereiro de 2023. À tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal dos estudos de Torá, bem como a leitura diária. Hoje nós estamos no sexto dia da semana, o sexto dia para o Shabat. Então a nossa leitura hoje é a leitura de número 6, a sexta Aliyah. Estamos aí no sexto dia para o Shabat, e isso significa que ao pôr do sol de logo mais estaremos adentrando então no sagrado dia do Shabat, né? Então nós vamos ver isso daí e também o momento precioso do acendimento das luzes especiais para receber Shabat, né? E que a luz especial do sagrado dia, o Shabat, seja realmente presente em cada vida, em cada família e em todas as comunidades Benei Noach no Brasil e fora do Brasil, né? E em especial para todos os Benei Noach que estão se dirigindo para o QG, o quartel-general, por assim dizer, obviamente, né, do 7º Seminário Benei Noach, lá em Tapsirica da Serra, no sítio IP Amarelo. Já começou a chegar algumas caravanas que estão se dirigindo lá para o local do evento, ok? Baruch Hashem. Ao entrarmos no Shabat, no dia de hoje, nós vamos entrar no Shabat Shekalim. Shekalim, que é exatamente aquela questão do meio shekel, né? Quando realmente o Eterno fala para Moshe, um pouquinho aqui na frente do nosso livro de Shemot, capítulo 30, né? Sobre a questão de não contar o povo judeu diretamente, mas fazer com que todo o povo judeu, todo homem, varão, judeu, a partir de 20 anos, seja contado, né? Então Deus avisa Moshe para não contar diretamente o povo judeu, que isso não é bom. Vamos ver daqui a pouco alguma coisa sobre isso daí, né? E amanhã nós estaremos, né, dependendo do horário, ou nós estaremos fazendo a nossa live no meio da estrada em direção ao local do 7º Seminário Benei Noach. E caso já estivermos lá no local, nós estaremos fazendo então o nossa tarde com a Torá, diretamente lá do sítio IP Amarelo, onde será realizado o 7º Seminário Benei Noach, né? E aí nós estaremos falando um pouquinho mais sobre o Shabat Shekalim. O Shabat Shekalim, ele tem uma característica que é o Shabat anterior, né, à entrada do mês de Adar, né? É o último mês do ano para entrarmos dentro do calendário, né, o princípio dos anos, né, o calendário espiritual, religioso, que é o mês de Nissan, onde teremos aí, né, a Hag HaMatzot, a festa de Matzot, a festa dos pães sem fermento, né, muito conhecida pela característica, né, a festividade de Pesach, ok? Baruch Hashem por isso daí, né? Vamos ver aí a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel falando sobre as vias, né, sobrenatural que está conectado dentro do o próprio Eterno usando as leis da natureza para que o ser humano possa participar dos milagres de Deus, né? Então, e aí nós veremos essa palavra do nosso Rebbe e também as palavras, né, que teremos aí dentro do Humash, de comentários do próprio Rebbe, também os comentários de Rashi, Maimônides e outros comentaristas do nosso pantaleão, no bom sentido, dos sábios do povo judeu, ok? Nesse momento nós vamos fazer a prece do viajante. A prece do viajante, ela é conhecida no hebraico como Tefilat, prece, Haderech, ou seja, caminho. Então é Tefilat, Haderech, que é a prece do caminho.
Essa prece do viajante, a prece do caminho, ela está no Sidur Benei Noach, na página 68, logo depois de Havdalah. Então é a prece do viajante. Então, desde já, né, a nossa prece nesse sentido, para que todos os Benei Noach dos 4 ventos do nosso país, que estão se embrenhando nesta viagem até o sítio IP Amarelo, lá em Tapicerica da Serra, para o 7º Seminário Benei Noach, né? Então, esta prece, esta bênção em favor de todos aqueles que estão chegando, que já chegaram e que vão chegar, né, até domingo. Então, a prece do viajante, Tefilat Haderech, prece do caminho, literalmente traduzido, diz, né, solicitando a proteção divina. Yehi Ratsom Lefanecha Adonai Eloheinu. Que seja a tua vontade, Adonai, nosso Deus e Deus de nossos pais, conduzir-nos em paz, guiar nossos passos em paz, dirigir-nos em paz, apoiar-nos em paz e nos fazer chegar ao nosso destino em vida, felicidade e paz. Salve-nos das mãos de todo tipo de inimigo e embusteiros, de ladrões e animais selvagens na jornada, de todos os tipos de calamidade que possam advir e afligir o mundo. Manda uma bênção sobre todas as nossas ações e dê-nos graça, bondade e misericórdia a teus olhos e aos olhos de todos aqueles que nos veem, e conceda-nos favores generosos. Ouça a voz da nossa prece, pois tu ouves a oração de cada um. Bendito és tu, Adonai, que ouve a prece. Amém. Ve amém. Baruch Hashem. Vamos agora para a nossa prece pelo Brasil e o povo brasileiro. Hoje nós estamos na 10ª estrofe do Salmo 119, e a estrofe ela é conectada com a letra Yud, que tem um valor numérico 10, ok? Então, em favor do Brasil e do povo brasileiro, que realmente estas bênçãos agraciem o povo de bem, aqueles que estão aprendendo cada vez mais a olhar para o céu e buscar no único Deus, Criador, Redentor e Salvador, realmente a sua proteção, a sua bênção, a sua graça para as suas vidas, livrando-nos de todo perverso, de todo embusteiro, inimigos e coisas semelhantes, né? Que o perverso e a sua maldade não atinjam aqueles que confiam em Hashem. Então esta prece diz assim: tuas mãos me formaram e plasmaram, dá-me agora discernimento para estudar os teus mandamentos. Alegrar-se-ão os que te temem quando me virem, porque saberão que só em tua palavra deposito a minha esperança. Bem sei que justas são tuas sentenças e que com razão me afligiste. Possa agora a tua bondade me confortar, conforme prometeste a teu servo, que me alcance tua misericórdia para preservar minha vida, pois em tua Torá está o meu deleite. Sejam confundidos os malévolos que me difamam com calúnias. Quanto a mim, continuarei a meditar em teus preceitos. Que tornem a voltar-se para mim os que te temem e os que conhecem as tuas leis. Mantenha-se íntegro meu coração em teus estatutos, para que eu não seja envergonhado. Amém, vem amém. Né? Essa prece que alcance também aqueles que já estão sendo afligidos, né? Pela perseguição do perverso e de suas maldades, né? Entre esses aspectos aí, né? Principalmente cidadãos civis inocentes que se encontram presos aí em algumas prisões que estão aí separadas dentro da parte central do nosso país, ok? Que a graça, a consolação, o conforto, força, né? Alcance estas vidas
para que brevemente possam alcançar a liberdade, né? E assim possam voltar ao convívio da sua família, do seu meio social, né? Com Deus restaurando, né, o vigor e a saúde mental, espiritual e física, para que as pessoas possam retornar ao seu convívio normal, né, sem graves sequelas. Que Hashem alcance principalmente essas pessoas aí que estão nessa aflição já há algum tempo, né? Então, por isso, amados, que possamos cada vez mais alimentar e confortar o nosso ser em confiar em Deus, porque somente dele que vem realmente a verdadeira redenção e a verdadeira salvação. Ok? Baruch Hashem. Então nós temos aí, né, já para hoje já chegaram algumas caravanas para o 7º Seminário Bnei Noach, né, e já algumas caravanas já chegaram lá no sítio IP Amarelo, e também teremos aí, né, a partir desse momento, as pessoas vão chegando aí durante o período do dia, à noite, amanhã, se dirigindo ao sítio, né, e domingo de manhã também, né, uma boa parte final das caravanas chegando para o início do seminário, né, o 7º Seminário Bnei Noach, que vai começar oficialmente no domingo, dia 19, às 9h45, né? Então aqui, principalmente aqui para o pessoal de Bauru e região, né? Então vamos lançar o desafio para o próximo seminário, né? O nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele sempre faz 2 seminários anuais, né? Um no primeiro semestre e outro no segundo semestre, né? Então, havendo aí no segundo semestre um novo seminário, que aqui o pessoal de Bauru e região possamos aí fazer uma caravana e nos deslocarmos então para este novo seminário que acontecerá, a data a ser ainda fixada, né? E quem sabe poderemos ir com uma boa caravana de Bauru e região para o próximo seminário, ok? Então, nesse seminário nós estaremos aí com a presença, né, de toda a inspiração, de toda a boa influência espiritual do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder espiritual máximo da nossa geração, com a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad, né, apoiados pelos rabinos, né, Shimon Brandt e Dor Leão Atar. O nosso ilustre visitante, né, será o rabino que vem diretamente de Israel para fazer várias palestras durante o seminário, o Rav Amiram Moiyal, né, que estará fazendo várias palestras aí durante o seminário. Também teremos a presença do rabino Meir Rosenberg, também do Rabad, né? Se eu não me engano, ele é de São Paulo ou do Rio de Janeiro, se eu não me engano, ok? E também, então nós teremos aí de fato, né, a presença de 5 rabinos, né, do Rabad, ortodoxos, né, rabinos realmente formados dentro da Yeshiva judaica, né, porque são judeus natos, né, e também nesse sentido aí, rabinos ortodoxos que estão aí realmente liderando e apoiando o movimento Bnei Noach, um movimento de não-judeus que tem realmente entendido o princípio do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, baseado e alicerçado na Torá, ou Pentateuco, os 5 primeiros livros das Escrituras, né? E é realmente, né, amados, como nós estamos aí diante de, a qualquer momento mesmo, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, o movimento Bnei Noach, dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, veio para ficar e não tem como fracassar. Faz parte das profecias dos últimos dias, né? Então, você que não é judeu, pode até ter uma certa ascendência judaica aí, porque no Brasil há uma grande ascendência judaica aí dos brasileiros, né?
O Brasil tem uma grande influência judaica, não restam dúvidas. Por isso que se fala muito aquela questão, né, o Brasil ter uma base judaica cristã, entendeu? Então é por isso que fala muito dentro desse aspecto aí. Mas não devemos ficar preocupados com essa questão, mas sim estarmos no foco dentro daquela configuração que Deus realmente colocou cada um de nós no momento, como não judeus, para cumprirmos a nossa missão, ombro a ombro com o povo judeu, para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. E como não judeus, entre as nações, nós temos aí uma grande responsabilidade para com realmente as nações, para com os nossos povos, ok? Então vamos, de fato, nesse sentido, estarmos conectados com esta realidade aí, ok? Hoje, né, como nós vamos adentrar logo após o pôr do sol, no sagrado dia do Shabat, então em torno de 20 minutos antes, temos aí o acendimento das luzes especiais de Shabat, né, que acontecerá às 18 horas e 25 minutos. Então você que está na sua casa, principalmente a mulher, né, que estará na sua casa nesse horário, às 18 horas e 25 minutos, não esqueça de acender as luzes especiais de Shabat, ok? E o encerramento do Shabat acontecerá amanhã, às 19 horas e 19 minutos. É o momento da Havdalah, em que teremos aí a passagem do sétimo dia para os 6 dias comuns, ok? Nesse Shabat, nós vamos adentrar no chamado Shabat Shekalim, né? Que é o Shabat que antecede o Rosh Chodesh de Adar, né? E o Shabat Shekalim, ele é conectado, sendo acrescentado à leitura da Parashá semanal, Mishpatim no caso, né? A passagem de Shemot, capítulo 30, versos 11 a 16, né? Que nos fala exatamente sobre 2 aspectos. No capítulo 30, verso 11 a 12, é proibido contar o povo judeu. Então, nesses 2 versos, Deus orienta a Moshe não contar o povo diretamente, certo? Muitos lares, muitas casas aí, não sei se acabou ou não, né? O tal de IBGE passou nas casas por aí afora, aí, né, o ano passado, fazendo a contagem do povo brasileiro, né? Não sei se acabaram o projeto aí do IBGE, a contagem do povo brasileiro, mas essa ideia é uma contagem direta, ok? Então, Deus fala para Moshe não contar o povo judeu diretamente. Então, a contagem do povo judeu, ela se dá de fato de forma indireta. Então, o que acontece? Aí, os versos 13 a 16 do capítulo 30 de Êxodo, né, fala exatamente da doação de meio shekel. Então, o meio shekel é a moeda realmente judaica, né, o shekel, né? Então, falando dentro do campo do real, seria o quê? R$1. Então, metade de R$1, então seria 50 centavos, ok? Então, o meio shekel era para todos os homens a partir dos 20 anos de idade, para fazer a contagem, ok? E então, não era contado diretamente. Então, Moshe, ele fala para que os homens da idade a partir de 20 anos levassem o seu meio shekel no Beit HaMikdash, no templo, né, para fazer a contagem, né? No caso aqui mais específico, né, sobre a questão do mexicano, o tabernáculo no deserto, né? Então, quando os homens a partir de 20 anos levassem o seu meio shekel, então aí a tribo de Levi, os Kohanim, mais especificamente, eles estariam contando esse meio shekel, e então cada 2 shekels, né, então há um inteiro, né? Então, dessa forma, eles saberiam o número exato de quantos homens, a partir de 20 anos de idade, está ali presente no meio do povo, ok? Primeira coisa a observar aqui é que esse fato ele aconteceu logo após
o incidente do bezerro de ouro. Então, logo após o incidente do bezerro de ouro, então vem aqui Deus e fala para que Moshe conte o povo. Por quê? Porque houve uma praga, houve mortes, e agora vem a contagem para saber o quanto sobrou, por assim dizer. Nesse sentido, os sábios eles dizem assim: isso é semelhante a um pastor que está cuidando do seu rebanho de ovelhas, e vem então os lobos, né, e ataca o rebanho. E então o pastor ele luta bravamente contra os lobos, né, até expulsá-los completamente. E quando ele acontece isso e já o rebanho em segurança, então agora o pastor ele vai fazer a contagem do rebanho para saber realmente quantos sobraram, quantos sobreviveram àquele ataque de lobos, né? Obviamente aqui você está entendendo, né? O ataque é a praga e os lobos são exatamente o incidente bezerro de ouro, ok? Então, nesse sentido, Deus fala para Moshe contar o povo, e a partir dos 20 anos de idade, o homem, ele leva o meio shekel. E aí, então, Deus fala claramente para Moshe, que o povo saiba que esse meio shekel é exatamente a expiação por sua alma. Então, vejam bem que o meio shekel, ele foi usado como expiação pela alma de cada judeu a partir dos 20 anos de idade. E a moeda não tem sangue. A moeda não é cordeiro, como dizem por aí afora, que o cordeiro tira o pecado do mundo, ok? Então, foi meio shekel que fez expiação. Depois do incidente do bezerro de ouro. Temos em outros lugares em que a expiação ela foi feita com 3 dedos de farinha de trigo. E esses 3 dedos era aquilo que o judeu ele pudesse realmente segurar na mão. Os 3 dedos são esses daqui, ó. Esses 3 dedos aqui, ó. Então, ele fazia um copinho aqui com os 3 dedos e colocava a farinha aqui dentro. Nesse vácuo, onde os 3 dedos, a ponta dos 3 dedos pega na palma da mão. Então eram 3 dedos de farinha. Aqui, ó, fazia o copinho e colocava ali. Entendeu? Então vejam bem que a expiação pela farinha, também a farinha não tem sangue, por aí afora vai. Certo? Então quando se diz por aí que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, é outra mentira que se fala por aí, ok? É só estudar os 5 primeiros livros da Bíblia que ninguém fica, em hipótese nenhuma, enganado, né? É por isso que nós precisamos estar atentos, né? Aquela famosa expressão, está escrito. Onde está escrito? Nos 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco ou Torá. E aí, então, acrescentaram algumas coisas. Está escrito, porém, eu vos digo. Então, esse porém, eu vos digo, é contrário àquilo que está escrito. E como Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, o que está escrito é para toda a eternidade. Por isso nós vemos aqui, tanto em Êxodo como em Devarim, Deuteronômio, em que Deus fala bem claro, não se acrescenta e nem tira nenhuma letra da Torá, ok? Então é isso daí. O meio shekel serviria para expiação, e nesse sentido, então, a expiação pela alma de cada um dos sobreviventes, certo? E por que não contar direto, né, o povo judeu? Por que não contar direto o povo judeu? Aí os nossos mestres, né, Rashi, Maimônides e outros, né, eles falam que essa questão de contar diretamente é exatamente para evitar o mal olhado. O mal olhado. É para não chamar a atenção. Entendeu? Para não chamar a atenção. Nesse sentido, significa que a vida judaica é um exemplo para nós
de uma vida modesta, simples, sem ostentar ou sem ostentação, entendeu? Então, por isso, aconteceu isso. Tiveram a outorga da Torá, que foi um acontecimento dentro do aspecto sobrenatural esplêndido, além dos quase 5 milhões de judeus, mais aquelas centenas de alguns milhares de mistura de povos que saiu junto com eles do Egito. Todas as nações existentes na época, 70 nações, souberam pelos acontecimentos sobrenaturais que estavam acontecendo no mundo inteiro, que o povo judeu estava recebendo a Torá no Monte Sinai. Todo o reino vegetal, mineral, animal e o reino humano, todos cessaram, pararam, silenciaram, porque Deus estava falando. Assim como na abertura do Mar de Juncos, o Mar Vermelho, onde havia riachos e etc. e tal no mundo afora, também os rios se abriram, como diz a Mishnah. A Mishnah, o Midrash, o Talmud, os nossos mestres trazendo. O mundo inteiro ficou sabendo ao mesmo tempo, sem ter internet na época, mas pelos acontecimentos que Deus estava junto do seu povo. Então, o acontecimento do Monte Sinai foi algo que chamou a atenção de todas as nações. E pelos acontecimentos que ali sucederam, isso trouxe realmente para com as nações os ciúmes, a inveja, e isso veio trazer o ódio gratuito. Logo na sequência veio o bezerro de ouro. Uma questão esplêndida há poucos instantes, na sequência algo péssimo aos olhos de todos. Na sequência vem então, muitos morreram na peste, muitos morreram naquele incidente do bezerro de ouro, E nesse sentido, então, veio a contagem. Agora, Deus fala para Moshe, vamos fazer em silêncio, como foi a segunda vez em que eu vos entreguei a Torá. As primeiras tábuas foi realmente algo que fantástico, todas as nações viram. E suscitou uma olhada. Veio o bezerro de ouro e afrontou o povo. E agora a contagem. Uma contagem em que não havia ostentação. Cada um levava meio shekel a partir da idade de 20 anos, os homens. O rico não poderia dar mais e nem o pobre poderia dar menos, porque meio shekel significa que todos têm condições de fazer aquilo que Deus realmente pede para cada um fazer. E o meio shekel traz para nós exatamente também a visão, no sentido de que isoladamente nós somos apenas metade, isoladamente, individualmente falando, mas juntos nós formamos o inteiro. Então, por isso, você que é um Benei Noach, não adianta você ficar isolado, em cima do muro, omisso, ficar só dentro da sua casa, no sentido de ficar conectado só com a internet. Você continua sendo metade. Ah, mas eu tenho minha esposa, eu tenho meu marido, eu tenho meus filhos. Mas como família vocês são metade. Enquanto não se reúne em comunidade. É juntos que nós formamos um inteiro, um povo, como o povo judeu. E nós, Benei Noach, precisamos aprender essa lição para sermos um. Nessa unidade com o nosso Deus e com o nosso povo. É dessa forma que nós somos invencíveis, fortes
inabaláveis. É nesse sentido que nós, de fato, podemos compreender mais e mais o quão Deus valoriza quando nós nos unimos, como diz o Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos sentam em união e em unidade. Então, essa questão que de fato né, nós temos aí como mensagem central para esse Shabbat, Shekalim, né? Então, vamos realmente colocarmos aí a nossa meta diante de Hashem e que nós não venhamos realmente sermos fracos na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Ok? Baruch Hashem. Vamos lá. Mishpatim, sexta leitura. Nós estamos no capítulo 23 de Êxodo, versos 20 a 25, né? Onde nós temos aí a continuidade sobre a questão, né, dos Mishpatim, as instruções, preceitos, leis e assim sucessivamente, né? Vimos ontem que há três categorias, né, três categorias de mitzvot, de preceitos, leis. A primeira é Mishpatim, as leis civis, né, que dá um ordenamento dentro de uma sociedade de forma ética, moral e espiritual, respeito ao próximo, né, e aquilo que pertence ao próximo, que está dentro das 7 leis de Noah para os Benei Noah. A segunda categoria é Edut, que é exatamente testemunhos que estão muito conectados com as festividades, né? Então, quando nós praticamos as festividades, né, um dos exemplos, nós estamos aí exatamente dando um testemunho realmente daquilo que Deus fez pelo nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, e que nós estamos comemorando a festividade, né, em gratidão a Deus e em honra ao nosso irmão mais velho, o povo judeu. E depois a terceira categoria é o Hukim, né, que são os decretos divinos, né, aquele que é muito difícil ser compreendido pela inteligência humana, né? Então, por isso, né, o exemplo que foi dado sobre o corpo morto não impurifica e a água não purifica, mas sim, disse Deus, eu dei uma ordem e emiti um decreto, e você não tem permissão para questioná-lo, né? Então, quando os decretos divinos ele foge à nossa compreensão humana, porque a nossa capacidade de inteligência não consegue atingir esse alto nível dos decretos divinos, o Hukim, né? Nós precisamos estar dentro dessa questão aqui. Deus disse, amém. Pronto, Baruch Hashem, né? Então o povo judeu vive esta questão de Hukim nesse aspecto, literalmente falando, ok? E o Midrash traz para nós que, de fato, ele enumera 4 questões ligadas diretamente a este preceito chamado Chok, que no singular, né, Chok, decreto divino, né? E o plural, Hukim, decretos divinos. Então, segundo o Midrash, os 4, né, tipos de Chok, de decreto divino. Então nós temos aí, o primeiro é chamado de Ibum. Ibum é um judeu que se casa com a esposa de seu irmão enquanto este ainda está vivo, ou mesmo após sua morte. Ele incorre, se ele assim o fizer, em pena de caret, caret significa morte espiritual, né? Então, o irmão, ele não pode, literalmente falando, estando seu irmão vivo, ele não pode coabitar, né, com a sua cunhada, a esposa do seu irmão, né? E principalmente se ele tem filhos, né? Então aí não se pode mesmo, em hipótese nenhuma, né? Porém, aqui o que é colocado para o povo judeu,
Lembre-se desse detalhe. Aqui, como é colocado para o povo judeu, né? Caso o seu irmão faleça e a cunhada, né, a esposa do seu irmão, ela não tem filhos, então aí a mitzvah é exatamente da questão do levirato, que é chamado de ibuma, né? Que é exatamente o que? O irmão casar com a esposa do seu irmão que faleceu, para que ela tenha filhos e coloque o nome do seu irmão sobre os filhos que vai nascer dela com ele, né? Então é exatamente, sendo que a lógica acha muito difícil aceitar esse paradoxo, né? Por isso é Roquim, decreto divino. Então vocês guardarão os meus Roquim, como diz Vaikra Levítico, capítulo 18, verso 26, né? Então, a explicação lógica da interpretação do intelecto humano não consegue compreender isso, mas é Roquim, é um decreto divino, e assim o judeu o fazia. A segunda categoria é o Shaatnes, que é a Torá proíbe vestir-se com roupas que contenham mistura de lã e linho, né? Lã com linho, né? Então as roupas usadas pelo judeu, ela não tem mistura de lã com linho. Mas existe aí, né, uma questão, né, de porém, por assim dizer, porém é permitido vestir um traje de linho em cujos cantos haja tzitzit, né, de lã atados. O tzitzit são aquelas franjas que o judeu ele usa nos quatro cantos da sua roupa, da sua camisa, né? Então, esses quatro tzitzit, né, que são franjas, elas normalmente são de lã. E mesmo que ele esteja vestindo roupa de linho, nesse caso é permitido ele usar o tzitzit de lã, né? Então, por mais que questionemos esta exceção, a Torá declara que no que concerne a mitzvah de Shaatnes, né, e vocês guardarão meus Rukim, capítulo 19 de Levítico, verso 19. O terceiro é o bode para Azazel, né? O bode para Azazel. Lembra daquela ditado, né? Sempre tem que ter um bode expiatório, né? Então é o bode para Azazel. Um bode era enviado à morte como parte do serviço de Yom Kippur, purificando o povo judeu de seus pecados, né? Então aqui você tem mais uma vez, né, que não foi exigido cordeiro para sacrifício de perdão de pecados. Você nunca vai encontrar naquilo que está escrito, você não vai encontrar cordeiro sendo sacrificado para perdão de pecados. Agora que nós temos um bode, vimos a farinha ali atrás, agora é um bode. O bode é o bode expiatório, é exatamente para perdão dos pecados, ok? Ao mesmo tempo, impurificava o agente que o enviava, e por conseguinte, esta lei é chamada de um rok eterno, né? Levítico capítulo 16, verso 29. Então esse bode aqui que foi lançado, eram dois bodes. Um era sacrificado no altar de cobre, para perdão de pecados, e outro era levado para o deserto, e quando encontrava lá um abismo, uma ribanceira, e o bode era lançado lá abaixo neste abismo, né, justamente para purificação do pecado do povo judeu, né? Então, por mais que tente se explicar, né, a capacidade humana não consegue compreender a mensagem por inteiro, né? Por inteira. Então é um roque. Vaikra, Levítico, capítulo 16, verso 29, né? Então o povo judeu não procurava explicações, apenas obedecia. E o quarto grupo está a questão da vaca vermelha, né? A vaca vermelha, ela era levada ao altar de cobre e ela era um sacrifício de holocausto por inteiro, ou seja, ela é queimada por inteiro, e as suas cinzas, né,
era exatamente as cinzas que eram dissolvidas em água, e as pessoas ali, então, elas se tornavam ritualmente puras através deste banho, né, da mistura das cinzas da vaca vermelha dissolvida na água. Então, uma vez que isso também desafia a lógica, a Torá introduz o assunto com essas palavras. Levítico capítulo 19, verso 2, este é o rock da Torá, e devemos aceitar a mitzvah como uma ordem divina, ok? Então, os hukim não são leis sem razão, sua lógica, porém, é divina, né? Os maiores dentre nosso povo foram capazes de compreender algumas coisas dentro dessas 4 categorias, né? O rei Salomão, que foi chamado, né, e considerado o maior sábio de todos os tempos, ele pesquisava as razões por trás destas mitzvot, desses preceitos, e ele encontrou explicações para todas as outras, mas ele não conseguiu encontrar uma explicação sobre a questão da vaca vermelha, né? Então Salomão descobriu porque o shohet, né, que é uma garef, aquele que faz, né, o sacrifício, aquele que executa, né, o sacrifício. Então ele descobriu porque deve seccionar tanto o esôfago quanto a traqueia dos mamíferos, enquanto que para as aves é suficiente cortar apenas um desses órgãos, e que peixes sequer necessitam de abate ritual. Então, Kohelet, né, Eclesiásticos, né, disse Salomão: pensei que teria sabedoria, porém isto, ou seja, a compreensão da mitzvah, do preceito da vaca vermelha, está muito distante de mim. Então ele encontrou algumas explicações para os outros 3, né? Para a questão do ibum, o shatnes e o bode para Azazel, mas da vaca vermelha ele fala em Eclesiastes Kohelet, capítulo 7, verso 23. Essa mitzvah está muito distante de mim, não consigo compreender. Tendo em vista que Salomão, né, Deus deu a ele bastante sabedoria e compreensão e extensão de conhecimentos, né, segundo a 1 Reis, capítulo 5, verso 9, fala que a sabedoria de Salomão era como a areia da beira do mar. Imagine o que isso significa de sabedoria de Salomão. Então a sabedoria de Salomão, até aqui por enquanto, é imbatível, ok? Esse versículo implica que a sabedoria de Salomão equivalia à sabedoria do povo judeu, e que era tão numeroso quanto a areia da beira do mar. Ou seja, qual foi a promessa que Deus disse para Abraão no pacto abraâmico? Que a sua descendência seria como as estrelas. Depois confirmou a Isaac e a Jacob como a areia à beira da praia, ou como o pó, né, à beira da praia. E aqui Salomão, né, a sua sabedoria e compreensão é tida como a areia da beira do mar, né? Então a capacidade do intelecto de Salomão era algo muito mais do que extraordinário. Procure a palavra que você queira para explicar, ou para melhor, para elogiar a sabedoria de Salomão, e ainda vai ser muito pequena diante da realidade da sabedoria de Salomão. Então, consequentemente, o seu julgamento era verdadeiro, mesmo em casos nos quais os fatos eram obscuros, né? Então, tem uma seguinte história, né, que traz para nós o Talmud, a Mishnah, que fala sobre, foi levado à presença de Salomão, né, um fato que aconteceu entre 3 mercadores, né? Os 3 mercadores, eles se apresentaram diante do rei Salomão, falando para ele: rei, nós 3 saímos numa viagem, e quando chegou num determinado lugar da estrada, estava se aproximando o Shabat, então nós nos hospedamos e nós
enterramos, né, os nossos sacos de dinheiro num lugar que só nós três sabíamos. E depois que terminou o Shabá, nós fomos lá e procuramos pelos sacos de dinheiro, mas eles desapareceram. Então, nós ficamos o quê? Um acusando o outro, nós três, um acusando o outro. Você é o ladrão. E nós não sabemos quem de fato é o ladrão. E o que o Senhor nos fala sobre isso? Aí o rei Salomão falou para eles, voltem amanhã que eu darei uma resposta para vocês. Aí no dia seguinte, os três mercadores retornaram lá na sala de audiência do rei Salomão. E aí o rei Salomão disse para ele, falou, antes de eu responder a questão de vocês, a pergunta de vocês, eu quero colocar um fato em apreciação realmente para vocês. Como que vocês analisem, né, este fato que eu vou colocar diante de vocês. E agora, para vocês me ajudarem a esclarecer esse fato. Então o rei Salomão disse para os três mercadores, num determinado vilarejo, um menino e uma menina, né, eles cresceram juntos, mesma idade, né, as famílias amigas, eles cresceram juntos, ficaram jovens, e quando eles ficaram jovens, eles fizeram uma promessa um para com o outro, né, que ou eles casariam, os dois se casariam, ou um não se casaria sem o consentimento do outro, né? E então o tempo passou e a família da moça mudou de cidade, uma cidade bem distante da onde eles moravam, daquele vilarejo. E nessa nova cidade o tempo passou e ela acabou conhecendo um rapaz e ali realmente ela passou a amá-lo. E então eles iriam marcar o noivado para o casamento. Mas aí a moça disse ao seu noivo, né, ao seu pretendente noivo, aconteceu assim e eu não posso me casar sem participar ao meu amigo, que eu encontrei o meu amor e eu preciso da liberação dele para me casar. Então eu vou me empenhar numa viagem e eu vou então levar, por assim dizer, o resgate dessa permissão. Eu separei um dinheiro, né, e vou levar esse dinheiro para entregar a ele para o resgate da minha liberdade, para a liberdade da promessa, entendeu? No sentido de eu poder casar tranquilamente, com a minha consciência tranquila. Então o jovem falou, tudo bem, se você vê que precisa fazer isso, então faça, né? E eu vou estar aqui te esperando. Então a moça empenhou-se, né, nesta viagem sozinha, chegou ao seu vilarejo, e ali ela encontrou o seu amigo, conversou com ele, relatou o fato para ele, né? E ela entregou então o seu saco de dinheiro, né? Para que seu saco de moedas de ouro, de dinheiro, para que ele aceitasse, né, por assim dizer, o resgate da liberdade no sentido de poder casar, né? Então o amigo, aquele jovem, ele agradeceu, né, a fidelidade da sua amiga, né, o amor, né, realmente com respeito, aquele amor com vínculo realmente dentro do campo de respeito ao próximo e principalmente respeitando uma amizade verdadeira. E principalmente porque ela honrou a palavra, que ela poderia casar e nunca mais ele ia saber dela, etc. e tal. Mas não, ela honrou a promessa, né? Então ele falou assim, fique tranquila, você está livre, né? Você encontrou o amor da sua vida, seja feliz, né? E você não precisa, em hipótese nenhuma, me pagar nada, né? Você leve de volta o seu dinheiro para empreender dentro da nova família que você vai formar. Então, nesse sentido, ela retorna, né? E o caminho, como é longo entre um percurso e outro, ela também acabou caindo, né, num determinado percurso, ela acabou caindo nas garras de um assaltante, um velho assaltante, que roubou o seu dinheiro e por tratar-se de uma jovem bonita, ele quis abusar dela. Então ela disse para ele, o senhor não tem medo não, com essa idade aí? Além de me roubar o dinheiro, você quer tirar a minha honra? Deixa a minha honra para o meu noivo, que eu vou me casar, né? Você não tem medo da justiça divina por assim agir?
E então aquele velho teve aquele momento de lucidez, ouviu a voz da moça e devolveu o dinheiro e liberou ela. E ela foi embora para ser feliz, ok? E então aí o rei Salomão disse aos 3 mercadores: agora eu quero uma opinião de vocês, né? Quem é o verdadeiro herói desta história? A moça, o jovem ou o ladrão? E então o primeiro mercador, ele deu a resposta dele e disse: a moça é extraordinária. Imagine empreender uma longa e perigosa jornada apenas para cumprir uma promessa. Ela é extraordinária. Para mim, ela é a heroína dessa história. O segundo mercador disse: eu admiro o jovem. O agiu de maneira nobre e altruísta. Ele não exigiu nada. Não aceitou o pagamento dela. Então, ele é um jovem nobre e altruísta. Ele pensa no bem do próximo. E o terceiro mercador respondeu, né? O segundo disse: para mim o herói da história é um jovem. E aí o terceiro mercador disse assim: bom, a ação do ladrão é mais admirável. Olha só, depois de conseguir ter em sua posse tanto a moça quanto o dinheiro, não apenas libertou a moça, mas ele também restituiu o dinheiro. Então, para mim, o herói dessa história é o ladrão. Aí Salomão respondeu e disse aos seus guardas: prendam este, ele é o ladrão, foi ele que roubou o dinheiro de vocês. E então ele é preso. Ele acaba confessando realmente que ele tinha roubado o dinheiro dos seus amigos. Ok? Então, dentro desse aspecto, nós vemos aí que realmente o terceiro mercador, ele valorizou o ladrão e não deixou de mencionar o dinheiro 2 vezes. Entendeu a moral da história? Ou seja, o peixe morre pela boca, o ladrão morre pela boca. Se houver alguma coisa semelhante por aí afora, não é uma mera coincidência, é a história do ser humano, ele morre pela boca. Ok? Outro exemplo aí que os nossos mestres dão, né, sobre a sabedoria e a compreensão de Salomão, nos fala que o rei Salomão ele era um perito em todas as ciências, ultrapassando os seus antepassados. Por exemplo, o seu conhecimento sobre animais era bem maior do que Adão, que deu nome a cada espécie de acordo com as características, né, essenciais de cada espécie. Sua compreensão sobre a astronomia ultrapassou a de Avraham, um mestre dessa ciência. Sua perícia em negócios de Estado excedia a de Iosif, o vice-faraó do Egito. Ele próprio, um legislador habilidoso, que era Iosif. Salomão estava muito acima de Iosif. E também era o melhor linguista que Iosif. Ou seja, Iosif, ele aprendeu a falar os 70 idiomas, e ele tinha ainda o idioma hebraico. Salomão, além de falar todas as línguas, ele também comunicava-se com os animais. Ele compreendia a linguagem dos animais e se comunicava com os animais na linguagem dos animais. Vejam bem a dimensão de Salomão, né? Então, realmente, o rei Salomão, ele brilhava mais que reis e nações da sua época, tanto em todos os ramos da ciência, né? Apesar que os reis egípcios orgulhavam-se de seu conhecimento em astrologia, e a competência de Salomão era muito mais superior à dos egípcios, né? Então, quando o rei Salomão estava prestes a construir o primeiro templo, né, o Beit Hamikdash, ele pediu ao rei do Egito, né, ao faraó, o faraó Necho, que ele enviasse alguns artistas e artesãos para ajudar na construção do Beit Hamikdash. Então o faraó, ele consultou seus astrólogos e falou para eles: adivinha através dos seus métodos, né, quem é que está destinado a morrer nos próximos dias, nos próximos meses aí.
Então os astrólogos do faraó falaram, ó, tá, deu a lista para ele. Então ele pegou aquela lista daqueles que estavam para morrer e mandou para Salomão, né? E quando eles chegaram lá, esses artesãos egípcios chegaram, Salomão olhou, viu, discerniu, aí ele fez o quê? Ele mandou, né? Através da sua sabedoria espetacular, ele mandou com que todos aqueles artesãos egípcios fosse colocado sobre eles uma mortalha branca e mandasse de volta para o Egito com o seguinte recado, dizendo, aparentemente, ó faraó, faltam-lhe mortalhas para enterrar os seus mortos, por isso estou enviando algumas para seus trabalhadores. Então, além dele pegar aqueles artesãos egípcios e cobrir com mortalha, ele mandou mais um pouquinho de mortalhas para que o rei egípcio, né, ele pudesse revestir os seus para poder sepultar. Por isso, Salomão, né, o rei Salomão, ele escreveu com espírito de profecia o livro Kohelet, que é Eclesiastes, Mishle, que é Provérbios, e Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos, né? E eles estão incluídos dentro dos 24 livros do Tanakh, e ele também compôs alguns salmos, né? Que estão também contidos no livro de Terrilim, certo? Então, dessa forma, Salomão, para ele chegar na mitzvah, a vaca vermelha, e dizer, isso está longe de mim, de acordo com esses exemplos, então você tira uma base, realmente, o quanto a inteligência humana não consegue captar a verdadeira mensagem da vaca vermelha, ok? Então, é isso daí. E a nossa aliá, capítulo 23 de Shemot, versos 20 a 25, onde a dispersão dos inimigos e a conquista da terra, então Deus está dizendo a Moshe, né? Vocês pecaram com o bezerro de ouro, né? Então a Shekhinah não mais lhe acompanhará pessoalmente. Eu enviarei um anjo diante de você para proteger-lhes no caminho e trazer-lhe para um lugar que eu preparei. Seja cuidadoso em sua presença e escuta a sua voz. Meu nome está associado a este anjo. Ele não perdoará sua transgressão. Mas se você o obedecer e fizer tudo o que eu lhe disser, então eu serei inimigo dos teus inimigos e oprimirei aqueles que vos se tornam opressores. Meu anjo irá diante de você e lhe trará aos Emoritas, aos Hititas, Perizitas, Canaanitas, Rivitas, e os Jebusitas, né, ou Iebusitas, né, e eu os aniquilarei. Não se prostre aos seus deuses, não os sirva e não siga os caminhos dessas nações. Por isso vimos aí que dentro das mitzvot, o judeu não é nem para pronunciar o nome de alguma divindade pagã das nações. Você deve destruir os seus ídolos e quebrar completamente os seus monumentos, que estão de pé, para que não se prostrem diante deles. Você então servirá a Deus, seu Deus, e ele abençoará sua comida e sua bebida, e eu banirei a doença de dentro de você, certo? Ou seja, eu banirei a doença de dentro de você, dentro do povo. O povo não será um povo doente, mas será um povo saudável, ok? Então, nesse sentido, você servirá a Deus, seu Deus. Quando Deus criou o mundo, ele estabeleceu leis da natureza, né? Por exemplo, é um dia muito frio e você toma um banho quente. E aí você simplesmente sai com praticamente quase nenhuma roupa, depois do banho quente, você sai lá fora. O tempo está muito frio. Então você vai violar a lei da natureza, a lei da física. Você toma um banho quente, sai no gelado,
no mínimo vai ser uma pneumonia brava, né? Se não morrer de morte súbita, né? Porque você tomou um banho quente, os seus pulmões estão dilatados. Aí, de repente, você sai para um choque térmico, então os seus pulmões simplesmente ele pode se fechar. Aí você tem uma morte súbita. Entendeu? Porque os seus pulmões, nesse choque térmico, ele simplesmente ele murchou completamente. E você tem uma morte de parada cardiorrespiratória, que normalmente assim chamam, né? Então você teve uma parada respiratória que foi seguida, obviamente, por uma parada cardíaca, né? Por causa do choque térmico. Então, por isso, né, dentro desse próprio exemplo, cuidado com os choques térmicos, né? Principalmente se alguém tem algum probleminha nos pulmões, ele pode ter um problema sério, grave, de pneumonia, né? E que Deus livre realmente cada um de uma morte súbita dentro desse aspecto aí. Então, isso daí está dentro das leis da natureza, certo? Então, esse é um exemplo. Então, algumas vezes Deus ele atua dentro delas, usando a própria natureza, para que realmente, através das leis da natureza, nós podemos, dependendo das ocasiões, nós superarmos pela própria lei da natureza as questões em si, né? Servindo a Deus, né? Então é que nem aquela questão, você está, por exemplo, né, diante de um perigo, e você simplesmente reage àquela situação de perigo, né? E depois que passa aquela situação, aí você se expressa assim: meu Deus, eu achava que não teria forças para poder escapar daquela situação perigosa, né? Então é mais um exemplo sobre Deus usando as leis da natureza para nos fortalecer diante de um perigo e podemos superar a nossa própria fraqueza, né? A nossa fraqueza física, e nós encontramos forças, não sabemos aonde, por isso nós expressamos assim: não sei como encontrei forças para escapar daquela situação perigosa, ok? Então, os dois nomes de Deus empregados nesse versículo referem-se às duas maneiras como ele se relaciona com as leis da natureza, né? Então, por isso o verso 25 diz: você então servirá a Deus, seu Deus, né? Então são duas expressões referindo-se de fato, né, a Deus, né? Então nós temos aí dentro do hebraico o tetragrama sagrado na primeira expressão se referindo a Deus, e na segunda expressão, né, seu Deus, está aí Elohim, né? Que também uma expressão muito forte com relação ao nome divino. Então nós temos o tetragrama sagrado no primeiro, então você servirá a Deus, que é usado o tetragrama sagrado no hebraico, e seu Deus é usado então a segunda expressão do nome de Deus, que é Elohim, né? Então Elohim, né? Então os dois nomes, né, sendo empregados nesse versículo referem-se duas maneiras como ele se relaciona com as leis da natureza. Então, o primeiro, o tetragrama sagrado, se refere a ele, o eterno, quando supera as limitações da natureza, né? E o segundo aspecto, né, Elohim, quando atua dentro destas leis, né? Usa a própria natureza para fortalecer, né, cada vida para poder superar aquele momento, né? E dentro da natureza, né, algo sobrenatural, espetacular acontece, usando a própria natureza para abençoar, proteger e dar livramento. Assim, neste versículo, Deus nos diz que devemos nos refinar espiritualmente. Como que nós nos refinamos espiritualmente? Servindo a Deus, seu Deus. Entendeu? Ou seja, cada vez mais com conexão com Deus, mais serviço para Deus. O ponto de o sobrenatural tornar-se natural para nós e passar a ser uma segunda natureza, né?
Então, andar com Deus é algo sobrenatural. Nós precisamos andar com Deus dentro de um aspecto e que isso torne-se normal, andar com Deus, certo? Então, o andar com Deus é uma experiência diária que nós precisamos ter. Nós precisamos valorizar isso. Então, o nosso serviço a Deus, através das preces, Techuvá, Tefilá, o estudo da Torá, das 7 leis universais, da Tzedaká, isso faz com que nós venhamos andar com Deus no nosso dia a dia. Isso precisa ser uma experiência que se torne normal para nós, este andar com Deus. Quando nos elevamos a este nível de consciência, é consciência, ok? Vemos tudo na vida a partir da perspectiva de Deus e não da nossa perspectiva. E encaramos tudo que acontece como parte da sua onipresente providência. Então nós vamos estar andando com Deus e nessa conexão, à medida que vamos amadurecendo, nós vamos aí de fato vendo as coisas pela perspectiva de Deus, né? E não da nossa própria perspectiva. A nossa visão vai sendo aprimorada, aperfeiçoada, refinada, quanto mais e mais nós servimos a Deus. E este andar com Deus, que é de forma sobrenatural, vai se transformar em algo natural, estarmos com Deus no nosso dia a dia, né? E quando nós tivermos uma consciência mais apurada que tudo é Deus, e Deus é tudo, e que de fato tudo vem da sua divina providência, mais e mais estamos conectados com Deus. Por isso, não perca a oportunidade de logo mais, né, às 18 horas e 25 minutos, acender as luzes especiais de Shabbat. Já acendendo as luzes de Shabbat, já é um Shabbat, então você já pode saudar os seus com o Shabbat Shalom, certo? E adentre a este Shabbat Shekalim, né, metade, reconhecendo isto. Eu isoladamente sou metade, mas eu em união, em unidade, reunidos com os meus amados irmãos Benei Noach, sobre a liderança do Rabino, Rav Yaakov Geranstad, no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Então eu não sou mais metade, eu faço parte de um inteiro, um povo chamado Benei Noach, que estão no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Baruch Hashem. Por isso, amados, né, amanhã nós estaremos aí trazendo um flash já ou na estrada, dependendo do momento, né, em que estivermos ali, ou lá no sítio IP Amarelo, em Itapecerica da Serra, já nos preparando para a abertura oficial do 7º Seminário Benei Noach. A você, família, e todas as comunidades Benei Noach, né, aqueles que já estão lá no sítio IP Amarelo, aqueles que estão chegando e se dirigindo para lá, né, e também até domingo, né, o nosso Shabbat Shalom, muita bênção, proteção divina, muitas brachot, muitas bênçãos para todos aqueles que estão se dirigindo ao 7º Seminário Benei Noach. Shabbat Shalom, até amanhã.